Boa noite, meus irmãos. Graças e paz. Louvemos a Deus por mais um domingo em que podemos nos reunir como igreja, como povo redimido de Cristo, para ouvir a Tua santa palavra. Hoje continuaremos nossa série de exposição no livro de Eclesiastes. Como todos aqui sabem, chegamos agora ao capítulo 4 e aos versículos que veremos hoje é de 1 a 16. Nos apresentam um novo momento nessa jornada. Há aqui uma mudança de tom, uma virada importante que nos obriga a parar, a observar o mundo ao nosso redor e refletir profundamente sobre a forma como temos vivido. Tem um filme chamado Náufrago. Chuck é um executivo da FedEx que vive correndo contra o tempo. Um dia, após um acidente de avião, ele se vê completamente sozinho em uma ilha deserta. Nos primeiros dias, ele luta para sobreviver, faz logo coleta de água, tenta escapar, mas com o passar do tempo não é a fome e nem o frio que mais o aflige, é a solidão. Ele chega a criar um amigo, como todos aqui sabem, com uma bola de vôlei, o famoso Wilson, só para ter alguém com quem conversar. E no fim das contas ele descobre que o que mais destrói o ser humano não é a falta de recurso, mas a ausência de companhia. Assim como aquele homem na ilha, há muitos hoje que estão cercados de coisas, mas completamente sozinhos. Vivem em apartamentos cheios, redes sociais lotadas, mas com o coração vazio. Em Eclesiastes 4, Salomão olha para a vida debaixo do sol e vê isso: opressão, consolo sem consolo, trabalho sem sentido e vidas solitárias. Mesmo quando há sucesso, vamos caminhar com ele e ver o que a palavra tem a nos dizer. Vamos ler Eclesiastes 4, do 1 ao 16. Verso 1 fala assim: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol, vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Por isso considero mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais feliz do que uns e outros é aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Verso 4. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Então considerei outra vaidade debaixo do sol: um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riqueza. E ele não pergunta: para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida. Também isto é vaidade, enfadonho, trabalho. Melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá quem levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Melhor é o jovem pobre e sábio do que o rei velho e tolo, que já não deixa se ademoestar. Porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol, com um jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era, sem contar, todo o povo que ele dominava, mas os que
viram, depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Vamos mais um momento de oração, meus irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, está aqui tua palavra para os teus filhos e tua igreja. Pai, nos dá entendimento, nos dá conhecimento e nos revela conforme a tua vontade. Assim te agradeço, em nome do Senhor e Santo Jesus. Amém. Há algumas semanas, uma grande virada ocorreu no livro de Eclesiastes. Se você está acompanhando desde o começo, você sabe o que eu estou falando. Os 2 primeiros capítulos tiveram esse tom meio pessimista, meio desiludido com as coisas debaixo do sol, porque nada dura, nada presta, nada satisfaz, nada preenche o coração do homem. A partir do capítulo 3, com essa virada, a compreensão que o Senhor do tempo está governando, que tudo que o Senhor faz permanece com valor eterno, e também, presente dele, contemplar todas as coisas boas debaixo do sol, comendo, contemplando, bebendo. Esse é o Deus que coloca a eternidade no coração do homem, para que esse perceba de onde vem tanta beleza, de onde vem tanta glória. Infelizmente, injustiças ainda acontecem, pessoas choram e o choro dura por bastante tempo. E por essa razão, como vimos na semana passada com o pastor Jefferson, o anseio da vinda de um Consolador se torna evidente. São com essas informações que nos aproximamos do capítulo 4. Dividimos esse capítulo 4 em 4 partes. Do verso 1 ao 3, a dor e a opressão sem consolo. A realidade do sofrimento humano sem consolo no mundo caído. Do verso 4 ao 8, o vazio do trabalho movido pela inveja. O trabalho sem comunhão ou propósito gera vazio. Do verso 9 ao 12, o valor da companhia e da ajuda mútua. A comunhão é um dom de Deus e reflete a sabedoria do alto. Do verso 13 ao 16, o poder e a popularidade passageira. A fama e o poder são passageiros. Só em Deus há permanência. A grande ideia que Salomão quer nos mostrar aqui é que somente em Cristo encontramos consolo, propósito e comunhão verdadeiro. Viva unido a Cristo, meus irmãos, e a nossa igreja, pois só assim a vida fará sentido. E já caminhamos para o primeiro verso, no verso 1 fala bem assim: vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Vamos ver agora alguns retratos debaixo do sol. Correlete aqui utiliza a expressão debaixo do sol, para olhar a perspectiva humana e não a perspectiva divina. Correlete, nesse verso, que a vida debaixo do sol não é justa, porque as pessoas choram e gemem e não tem ninguém para consolar. Então, Correlete vai nos mostrar alguns cenários da vida, e o primeiro é dos tribunais. Ele começa neste verso 1 falando: vi. Quando ele fala vi, ele não está filosofando mais. Ele está como uma testemunha ocular de fatos que ele testemunhou. Quando ele vê os cenários dos tribunais, ele vê uma opressão desumana. Veja a parte A do verso 1. Vi ainda todas as opressões praticadas debaixo do sol. Quando você olha para o mundo hoje, inclusive para os tribunais, não é raro você ver opressões. Ou falando melhor, os tribunais podem ser corrompidos. Inclusive, os profetas denunciaram isso. Veja o que o profeta Miqueias fala no capítulo 7. Parece ser as principais manchetes dos jornais de hoje. Ele fala bem assim:
As suas mãos estão sobre o mal, e os fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos de sua alma. E assim, todos eles juntamente urdem a trama. É uma espécie de encaixe para a prática do erro. Veja a parte B do verso 1 ainda. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos, sem que ninguém os consolasse. O que está acontecendo aqui? Ele está falando que aqueles que sofreram injustiça nos tribunais têm como único recurso o choro. Mas quando eles choram sem que ninguém vá lá te consolar. Eles choram sem que ninguém o console. A parte C. Vi. Ele fala novamente, vi. Note que todas as três partes, ele começa com o verbo vi. Vi a violência na mão dos opressores, sem que ninguém consolasse os oprimidos. Meus irmãos, pior que a opressão dos tribunais é a apatia da sociedade. Ninguém sofre mais por isso, ninguém quer saber mais disso, ninguém se incomoda com isso, ninguém se emociona mais com isso. Tem uma letra de uma música do poeta e cantor Edson Gomes, que fala bem assim: ando sobre a terra e vivo sobre o sol. Essa é a jornada de todos nós, marcada pela vaidade e pela dor. Como o pregador descreve em Eclesiastes, mas graças a Deus há um Redentor que vive acima do sol. Meus irmãos, Cristo nos chamou para chorar com os que choram e suportar as cargas um dos outros. Se o mundo debaixo do sol é marcado por solidão e abandono, a igreja debaixo da graça deve ser marcada por comunhão e cuidado. Indiferença ao sofrimento é negar a prática da comunhão dos santos. O verso aponta para a necessidade de um consolador verdadeiro. Meus irmãos, o mundo olha e vê lágrimas sem consolo. Mas João 14 fala: eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará um Consolador, para que fique convosco para sempre. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Amém, meus irmãos? Vamos mais adiante nessa cena que ele está vendo. Verso 2 fala: pelo que eu tenho por mais felizes aos que já morreram, mais do que os que ainda vivem. O que Correlete aqui fala, lembrando que ele está fazendo uma visão debaixo do sol. Ele está vendo o homem com as perspectivas sem Deus. Ele fala: é melhor estar morto do que viver oprimido. Mais feliz é o que já morreu. Se ele tivesse vivo, ele seria parte dessa opressão. O que Correlete está dizendo aqui? Que não ter justiça e nem consolação é pior que a morte. Por isso que o salmista fala: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele susterá, jamais permitirá que o justo venha cair. Meus irmãos, Deus é a nossa fonte de justiça. No ponto de vista terreno, humano, não tem nenhuma âncora para se agarrar. O Senhor Deus é o nosso tribunal. Se formos depender do homem, a gente entra em desespero. Em Isaías fala: pois não tema, pois estou contigo. Deus é o nosso juiz, meus irmãos. Amém. E Correlete não está só desanimado com a vida, ele está desanimado com o futuro também. Vejamos o verso 3, como ele fala: porém, mais que uns e outros, tenho por mais felizes aquele que ainda não nasceu e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Após Correlete ver as injustiças praticadas debaixo do sol, ele fala: melhor que morrer é não nascer. O que ele quer dizer? Os oprimidos preferem não existir. Ele está falando duas coisas: é melhor morrer do que ver o que está acontecendo, e segunda, é melhor não nascer.
Bom, é o que ele viu há 300 mil anos atrás. Imagine se fosse hoje, como ele não estaria. Meus irmãos, esse é um cenário que revela para nós que a crise não é recente, não é de hoje. A crise não é desse momento, não é de agora. Vamos para a próxima parte do texto. Agora ele vai fazer uma transição. Ele vai mostrar a causa de toda essa opressão. E tem uma palavra que me chama muita atenção nessa segunda parte do texto, que é a palavra é melhor. Tov. No hebraico é Tov, que é citado nos versos 6 e 9 e 13 também. Esse é justamente o termo que se repete sobre a maneira no relato da criação. Por exemplo, lá em Gênesis, quando Deus criou a luz, ele a chamou de Tov, boa. Ao separar a parte seca das águas, Deus viu que tudo ficou Tov, bom. Ao fazer brotar a vegetação, formar os seres vivos, Deus viu que tudo ficou Tov, bom. A situação é que a essência do uso dessa palavra está relacionada às funcionalidades das coisas e não na moralidade. Deus viu que a luz, a terra, a vegetação, os seres vivos eram bons, eram melhores, mas num sentido apropriado para aquilo que ele planejou. Então vamos ao verso 4. Então vi que toda fadiga e toda habilidade no trabalho provém da inveja do ser humano contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Então diz Correlete pela 10ª vez. Ele investiga e chega à conclusão. Correlete fala que todo trabalho e toda realização surgem da inveja. A tradução na NVI traduz a palavra para competição. Apesar que as duas palavras estão corretas, porque a inveja precede a competição. Competição que existe entre pessoas. Para ele, um ambiente diário da labuta está cheio de competição, de inveja. O mundo está cheio de vizinho que quer superar seu vizinho. Mas isso só ocorre porque há insatisfação no seu coração, no meu coração, no coração de todos. Para piorar, o termo está relacionado à longa história de idolatria do povo de Israel. Então, o ponto é claríssimo: desejar aquilo que Deus dá a outra pessoa, ao invés de querer e se contentar o que Ele tem para você, é rebelde, é correr atrás do vento. E se esse é o ambiente, se essa é a sujeira, a pergunta é: como nós reagiríamos? Podemos pensar: não vou me meter nisso, porque sou crente. Por mais que seja compreensível, é falsamente piedoso. Não é uma alternativa bíblica se isolar para não se corromper. Sem Deus no centro, meus irmãos, mesmo o que parece esforço louvável se torna correr atrás do vento. Algo que não traz satisfação verdadeira. Em Efésios fala que em Cristo recebemos uma nova identidade, não baseada em comparação, mas em graça. Amém, meus irmãos? Veja o que fala o verso 5. O tolo cruza os braços e destrói a si mesmo. Em outra tradução fala: o tolo cruza as suas mãos e come sua própria carne. É o tolo que age assim. É o tolo que não se envolve para não se corromper. O tolo é aquele que cruza seus braços e com isso destrói a sua própria vida.
e literalmente come sua própria carne. É uma maneira de falar que ele vai morrer de fome, porque cruzou os seus braços. É por isso que Paulo vai dizer e advertir os ociosos lá em Tessalônica. Capítulo 3, verso 10 da segunda carta. Ele fala bem assim: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então vamos nos posicionar aqui. Nem a lei da selva para o trabalho de um lado, e nem a preguiça para trabalhar do outro lado. Precisamos ter um equilíbrio. É justamente isso que ele fala no verso 6, que fala bem assim: melhor tov é um punhado de descanso do que ambas mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. O que Correleto está falando? Labute o quanto é possível, mas fique satisfeito com o que Deus te proporcionou. Essa é uma forma de trabalho que está por toda a Bíblia, meus irmãos, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, principalmente nos livros sapienciais, com a pena de Salomão. Citando vários provérbios aqui para vocês: é melhor ter pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza com inquietação. É melhor ter verduras na refeição onde tem amor do que um boi gordo acompanhado de ódio. É melhor ter pouco com honestidade do que muito com injustiça. Melhor é um pedaço de pão seco com paz e tranquilidade do que uma casa onde tem banquetes e muitas brigas. E muitos outros mais versículos que fala. São vários provérbios que falam sobre isso. E tiramos uma conclusão, que é justamente o Provérbios de capítulo 30, do verso 8 e 9, que fala bem assim: Senhor, não me dá nem pobreza e nem riqueza, me dá apenas o alimento necessário. Se não tendo demais, eu te negaria e te deixaria dizendo: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir roubar e desonrar assim o nome do meu Deus. Meus irmãos, nós temos orado assim? Raramente ou dificilmente, né? Nós desejamos mais. Nós pedimos por mais. Nós queremos mais. Nós queremos mais dinheiro, queremos mais privilégios, queremos mais poder, queremos mais status. E deixando claro aqui que não tem nada de errado de você ser rico. Não tem nada de errado de você ter alguns privilégios. Mas o que vai ditar o andamento do jogo é o mesmo de sempre. O coração do problema é o problema do coração. Você quer ser rico? Certo. Você quer mais poder? Certo. Mas qual é a motivação por trás disso? Por que é que a gente deseja essas coisas? Será que é para investir na plantação da igreja em Socorro? Será que é para abençoar os irmãos? Será que é para ajudar os irmãos missionários que estão em várias cidades? Provavelmente não, né, meus irmãos? É por isso que Salomão está certo, porque o que vemos muitas vezes hoje no mercado de trabalho é inveja no coração das pessoas. E essa inveja que transforma um ambiente bom no trabalho em uma selva. Veja o que Philip Ryken comenta
relata sobre esse verso. Em 2008, voei para Filadélfia, no dia de viagem entre o segundo e o terceiro jogo da World Series. O homem sentado ao meu lado havia garantido isso. A cada ano, sua empresa levava para o Fall Classic assentos maravilhosos para 2 jogos e 3 noites em um hotel excelente, com vales para restaurante e uma limusine com motorista. Ele mencionou também que tem entradas para 6 jogos num dos lugares mais cobiçados do Texas Stadium. Sentado ao lado dele, revisando o manuscrito de um sermão, mas também antecipando os 2 jogos entre Phillies e Reis, senti uma onda repentina de inveja. Mas então ouvi Correlete sussurrando em meu ouvido, lembrando-me que desejar aquilo que Deus havia dado a outra pessoa, em vez de querer aquilo que Ele tinha para mim, é vaidade, é correr atrás do vento. Meus irmãos, essa é uma questão tão geral hoje, infelizmente tão comum, que resume a situação negativa que vivemos. O último mandamento fala bem assim: não cobiçará, e assim abrace o restante dos mandamentos. É quebrando esse mandamento e outros que pessoas enganam o governo com sua declaração de imposto, que elas passam a perna no cliente do comércio, que acumula grandes dívidas no cartão de crédito. Invejamos o que as pessoas têm. Nós fazemos tudo que está no nosso alcance para conseguir o mesmo. Outros, quando menos percebem, estão passando por cima de companheiros no trabalho para conseguir seus objetivos. É como se o ambiente competitivo e invejoso do trabalho fosse uma corrida de ratos. E todos aqui sabemos como é isso, na força da experiência ou na observação, né? Quando eu era criança, via a hora que meu pai e minha mãe chegavam do trabalho e pensava, eu não quero isso, quero viver estressado assim como eles, uma briga por conta do trabalho, uma canseira, um negócio, outro. Eu falava, eu não quero isso, mas entendo hoje como eu pensava, mas não concordo. Porque tem um modelo excelente de trabalho que não sabia na época. Os maus exemplos não tornam o trabalho mal em si mesmo. Porque Deus criou o trabalho. Antes do homem cair, inclusive, Ele fez para ser o nosso meio de sustento. Através das nossas mãos, que nós conseguimos o pão de cada dia. Essa é a ferramenta do trabalho para diversas vocações. Isso é bom. Isso é tov. O trabalho é bom. Deus criou o trabalho. Isso vai fazer bem para você, ou já faz. Agradecemos até aqui que Deus nos ajudou. Deus me deu um trabalho, Deus me deu uma forma de sustento para a minha família. Deus ajuda um homem em seu sustento, por meio do seu trabalho, meus irmãos. Ele vai ajudar você também. Mas tem uma forma certa de realizar. É com contentamento no coração. Isso aqui é sem discussão. Você teve um mês bom? Bateu todas as suas metas? Bênção. Contentamento. O mês seguinte não foi bom? Não foi como você esperava? Bênção também, meus irmãos. Contentamento. Eu sei que é fácil falar, mas isso é possível, porque a gente pode parafrasear o texto. O Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Senhor é meu pastor e isso é tudo que me faltava.
nos termos, nós temos o Senhor, aquele que criou o trabalho, aquele que abriu a porta de emprego, aquele que derramou dons e talentos para cada um de nós, aquele que está governando sobre tudo e sobre todos, aquele que garante que podemos descansar até mesmo trabalhando, descansar no Senhor, confiando no Senhor, Ele jamais nos abandonará. Se você cruzar os braços para sempre, vai morrer de fome, vai comer sua própria carne. Melhor é olhar para o exemplo do Senhor Jesus, porque para Ele, que é o Senhor do tempo, havia tempo determinado para o trabalho debaixo do sol. Jesus trabalhou por vários anos como carpinteiro. Depois da sua época ministerial, Jesus trabalhou bastante, mas Ele não trabalhava desesperado com amanhã. Sim, Jesus trabalhava com consistência, mas Ele tinha tempo de uma festa de casamento. Ele tinha tempo de orar à noite, por horas. Jesus tinha tempo de conversar com seus amigos. Tinha tempo para tirar um cochilo em um barco, em uma tempestade. Ele é o exemplo a ser seguido, meus irmãos. Mas o melhor de tudo isso é que Ele não é apenas exemplo. Jesus é a nossa base como rei. Ele nos fornece um fundamento em si mesmo, para nós trabalharmos em Cristo, e nós podemos descansar. Como disse Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 3, podemos trabalhar tranquilamente, comer nosso pão com alegria no Senhor. Porque o trabalho apropriado debaixo do sol, antes de tudo, gera contentamento no coração. Amém, meus irmãos? Seguido para a próxima parte do texto, Kohelet fala o trabalho bom, tov, debaixo do sol, não é feito sozinho, é feito em parceria. Veja o que o verso 7 fala. Então considerei outra vaidade, rebelde, debaixo do sol. O seu novo achado, perceba, é contado através de parábola. Observe o capítulo 8. Vamos ao 8. Havia um homem sem ninguém, que não tem filhos nem irmãos, mas que não cessa de trabalhar e cujos olhos não se fartam de riqueza. E ele não pergunta, para quem estou trabalhando, se não aproveito as coisas boas da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Aqui temos um exemplo de uma pessoa que trabalha muito, por isso não tem ninguém. Ou uma pessoa que não tem ninguém, por isso trabalha muito. Não importa. No final, a atitude está errada de todo jeito. Trata-se de um viciado em trabalho. Uma pessoa que tem sua carga horária entre 60 a 70 horas por semana, que ganhava seus milhares de reais por mês, mas longe dele contentamento. Ele trabalhava para si mesmo todos os dias. Ele tinha amor ao dinheiro. E como sabemos por toda a Bíblia, essa é a raiz de todos os males. Salomão fala, e isso também é rebelde, é correr atrás do vento, é trabalho demais ingrato. É por isso que no verso 9 ele fala, melhor é serem dois do que um, porque maior é o pagamento pelo seu trabalho. Seja em produção, seja em resultado, seja em satisfação naquilo que foi realizado, como prova daquilo que ele está falando. 3 exemplos práticos são listados do verso 10 ao 12. Acompanhe. Primeiro exemplo, ajuda, o verso 10. Porque se caírem, um levanta o companheiro, mas ai do que estiver só, porque caindo não haverá
quem o levante. O que indica Correlete está se referindo às difíceis viagens de um lugar para o outro no seu território. Fala que no tempo de Salomão, as estradas que eles viviam eram muito perigosas, com animais selvagens a todo momento e muitos buracos. E alguém estando sozinho nessa situação não era recomendável. Melhor serem dois do que um. Segundo exemplo, descanso. O verso 11 fala: também se dois dormirem junto, eles se aquecerão, mas se for um sozinho, como se aquecerá? Aqui, às vezes somos rápidos nessa passagem e ficamos imaginando que o autor está falando de um casal. Um casal dormindo junto, por isso estão aquecidos. É mais atraente pensar dessa forma, correto? Mas o texto não está falando sobre casal, não necessariamente. O fato é que amigos em viagem pelo deserto ou nos altos do monte se aquecem para não morrerem de frio. Não pense você que no deserto, o território de Israel, não é apenas o calor que faz aqui em Aracaju, apesar que esses dias está fazendo bastante frio, né? Ao território lá, que são muito frio, faz muito frio. Monte de Hermon, por exemplo, todos os anos produz neve. As temperaturas baixam bastante. E enfrentar sozinho isso, aí é meio desesperador. Por essa razão, é melhor ter um companheiro. O escritor Bartolomeu fala o seguinte: fala a ideia de dividir uma cama na nossa sociedade, refere-se a conotações sexuais. Já no Oriente Próximo, já não pensam assim. Então não é absurdo a ideia de duas pessoas do mesmo sexo dormirem juntas, uma de costas para a outra. É assim, e assim se esquentam durante o frio. Tem um filme que o pastor Jefferson aqui nos indicou uma certa vez, eu assisti até no mesmo dia, que chama-se Sociedade da Neve. Eles sofreram um acidente nas cordilheiras dos Andes. O avião bateu nas cordilheiras e eles tiveram que dormir junto por meses para não morrerem de frio. Melhor serem dois do que um. Ajuda, conforto e, por fim, proteção. Verso 12, fala bem assim: se alguém quiser dominar um deles, os dois poderão resistir. O cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Havia relatos que naquele tempo tinha ladrões fazendo a festa, esperando os viajantes passarem para assim assaltarem. Lembra a parábola do bom samaritano? Certamente é mais difícil acontecer. Quem anda acompanhado, é mais difícil acontecer com quem anda acompanhado. O cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Se 2 é bom, 3 é melhor ainda. Uma comunidade é mais forte do que 2 pessoas. Então você vai continuar nessa de andar sozinho? O próprio Jesus não gostava de andar sozinho. A todo momento estava com seus discípulos. Você vai continuar andando sozinho, acumulando riquezas solitárias? Você acha que é possível viver a vida, se isolar do mundo, sem ter ninguém por perto? Talvez você não tenha percebido até hoje, mas certamente é essa a razão para a falta de realização debaixo do sol. É por isso que tem essa situação no nosso coração. Você foi criado não para ficar sozinho. No relato da criação, Deus fala: é bom, não é tov, que o homem ande só. Quando a mulher foi criada, formada à base da sociedade, a família, Deus falou: isso é tov, não é bom que o homem ande sozinho. Correlete sabia muito bem disso. A palavra preferida dele era rebelde. É algo vaporoso, algo passageiro.
E veja, ele não usa essa palavra para se referir à vida social. De tantas coisas que são passageiras nesse mundo, a vida comunitária não é. Ela é sempre lucrativa debaixo do sol. Ela é sempre muito apropriada para cada um de nós. Você quer viver sozinho? Trabalhar sem parar? Você quer viver para si mesmo? Segundo o texto, a verdadeira riqueza de uma pessoa é o seu cônjuge. São os seus filhos. É essa igreja local onde se vive corandel, onde se vive coinonia, comunhão, meus irmãos. Compartilhando todas as coisas que Deus nos dá. Lembremos, meus irmãos, como crentes nesse mundo perigoso, as ovelhas andam em bando. Nós não vamos nos perder se tivermos uns com os outros. Deus cuida de nós, mas em comunidade. Deus está olhando para o seu corpo, para o seu templo no singular, a igreja. Meus irmãos, por isso que aqui, na igreja, não temos o costume de servir a ceia do Senhor para o irmão que faltou o culto passado, porque entendemos que a ceia tem que ser em comunhão, em comunidade. 1 Coríntios 10 fala bem assim: porventura o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partirmos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. A ceia é a comunhão, ou seja, participação em conjunto. 1 Coríntios 11 fala: quando, pois, se reunir na igreja, esperar uns pelos outros. Paulo enfatiza novamente: a ceia acontece quando a igreja está reunida. Então, a importância de não estar só, meus irmãos. Em função disso, o trabalho precisa mais do que seu próprio umbigo como beneficiário. O trabalho não é um fim em si mesmo, não. Trabalho não existe para fazer apenas sua satisfação do seu coração. Não. É o que Deus designou para servir a coletividade. Eu falei anteriormente que o trabalho foi feito para fazer o meio do sustento, trazer o meio de sustento, mas não só o seu meio de sustento. Nós vendemos produtos, nós prestamos serviços para o bem da sociedade. Trabalhar é trazer melhoria para esse mundo, retirando a injustiça, promovendo o bem. Agora, precisamos fazer uma pergunta que não foi feita no verso de número 8. Para quem nós estamos trabalhando? O crente responde: não para mim mesmo, mas para a glória de Deus e para o bem da comunidade. Esse trabalho é tov, é bom. E ele é feito em parceria uns com os outros. Nossa igreja é exemplo. O nosso pastor Jefferson não cuida da igreja sozinho. Ele necessita de um auxílio de presbíteros no governo. É mais recompensador colher os frutos em conjunto, meus irmãos. O importante ter gente por perto, porque quando nós caímos, tem os irmãos do PGM para nos levantar. Quando o nosso esfriamento vem, como é bom ter aquele amigo crente do lado, que aquece nosso coração. Nos traz de volta aos caminhos do Senhor. Deus faz isso através da esposa piedosa, na oração. Através da exortação pastoral do domingo, lado a lado como igreja. Porque um cordão de 3 dobras
não se rompem com facilidade. É muito torpe viver a vida em comunhão, porque companhia é melhor que solidão e conexão é melhor do que competição. O trabalho apropriado debaixo do sol é feito em parceria. Amém, meus irmãos? E partindo para o verso final, do verso 13 ao 16, fala bem assim: melhor é um jovem pobre e sábio do que um rei velho e tolo, que já não se deixa admoestar, porque ele saiu da prisão para reinar, embora tenha nascido pobre em seu reino. Vi todos os viventes que andam debaixo do sol com o jovem sucessor, que ficará em lugar do rei. Era sem contar todo o povo que ele dominava, mas os que virão depois não estarão contentes com ele. Na verdade, também isto é vaidade e correr atrás do vento. Para Correlete, sábio é aquele que ouve. Saber ouvir conselhos, está aberto a repreensões, isso é sabedoria. É bom, é tov, debaixo do sol. Embora a atitude de fazer algo sem ouvir alguém geralmente esteja relacionado aos mais jovens, e não sem razão. Ele também é características presentes em muitas pessoas mais velhas. Ou estou mentindo? A ideia de ação é ou não é aquele senso de perfeição? Eu já sei de tudo, eu já sei o suficiente, não tenho mais nada que aprender. Jovens pensam assim por vezes. E mais velhos pensam assim também por vezes. De acordo com o nosso texto, esse rei idoso e tolo é uma figura tão isolada quanto o rico da passagem anterior. Ele também descartou seus relacionamentos, ele não quer ouvir seus amigos, não quer ser corrigido, não quer recomendações. Eu já sei de tudo, eu não aprendo mais nada, vou fazer do meu jeito e ponto final. Assisti uma certa vez um corte, um vídeo, um rapaz em um restaurante, ao lado dele tinha um rapaz que é um senhor, tipo seu Lunga, como conhecemos. O almoço dele chegou e o garçom se confundiu e no lugar de colocar os talheres, o garfo e a faca, para ele colocou uma colher de sorvete. E mesmo assim ele começou a comer. E o rapaz perguntou se ele queria que ele solicitasse ao garçom a troca. Ele o coroa tipo seu Lunga e disse: não, vou comer assim mesmo. Difícil conviver com pessoas assim, né? Alguém que quer viver do seu jeito, trazer as coisas do seu jeito, que não consegue mudar de ideia. A preferência entre jovem e sábio é justificada no nosso texto, irmãos. É muito mais fácil lidar com pessoas leigas, com um coração aprendiz, do que pessoas arrogantes. Sabe aquela pessoa que tem sua justiça própria? Sabe aquela pessoa que não gosta de ser repreendida, que fica com raiva e se afasta? Complicado lidar com pessoas assim. Sabe o pior de tudo, meus irmãos? Que muitas das vezes essas pessoas somos nós. Se não vigiarmos, a soberba cresce. O orgulho reina e a vaidade ganha espaço. Então reflita você, como é difícil lidar com você. Temos que ter ouvidos abertos quando o conselho vem. Temos que ouvir crítica, irmãos. Não digo que temos que ficar com todas elas,
mas temos que ouvir, temos que analisar e fazer algo, porque a voz do Senhor também se escuta ao meio dos conselheiros. Se você já passou de jovem e agora está na fase adulta, ou na terceira geração, irmão ou irmã, amoleça seu coração. Use a experiência dos cabelos brancos ao seu favor. Mas bem-aventurado é o que ouve do que falar. Vocês, mais do que muitos aqui, receberam conselhos e passaram por muita dificuldade. Ninguém está pronto. O jovem tem que aprender com os mais velhos, e os mais velhos têm que ter humildade e aprender com os jovens. Paulo disse a um jovem, seu filho na fé, Timóteo: ninguém despreze por você ser jovem, mas seja um exemplo na palavra e no procedimento, no amor, na fé e pureza. Meus irmãos, em Cristo nós encontramos contentamento quando trabalhamos com Ele em nossos corações, porque é muito melhor, andar na companhia de Jesus do que sozinho. Nós confiamos em Sua graça para nos ajudar nas tarefas difíceis. Nós pedimos Sua bênção para o trabalho que realizamos debaixo do sol. Quando o nosso coração está frio, Jesus nos abraça com os seus braços de amor para nos aquecer. Quando nós caímos, Jesus nos levanta, lembrando que seus pecados estão perdoados. Jesus nos garante por meio do seu Espírito que podemos ficar de pé. Se estamos em perigo desesperador, lutando contra o inferno, nós lembramos que o cordão de 3 dobras não se rompem com facilidade. Como cantou Martinho Lutero, Jesus é o nosso castelo forte. Jesus nos resgata por meio da sua morte e por meio do poder da vida eterna. Quão bondoso, amigo, é Cristo. Creia no seu coração, meus irmãos. Confesse hoje que Jesus Cristo é o Rei que nasceu em pobreza e foi exaltado ao trono humilde, que tem no reino do céu, cheio de glória. Ele é manso, ele é humilde de coração. Esse é o Jesus que levou nossas prisões com ele na cruz. Esse é o Jesus que realizou o trabalho debaixo do sol, morrendo na cruz do Calvário por nós, nos comprando para si, dizendo: siga-me. Nos resta seguir, como ovelhas que seguem seu pastor. E que podemos parafrasear mais uma vez: o Senhor Jesus é o nosso pastor. Ele é tudo o que me faltava. Amém, meus irmãos? E para que isso fique grudado em nossos corações, vou deixar 4 rápidas aplicações. Primeira aplicação: reconheça a realidade da opressão neste mundo caído. Vivemos em um mundo marcado pela injustiça e solidão, mas nada escapa do olhar de Deus. 2. Valorize a comunhão como dádiva de Deus. Melhor serem 2 do que 1. Nos lembra que a fé cristã não é solitária. 3. Olhe para Cristo como amigo perfeito. O texto mostra a importância do companheiro humano, mas aponta para a necessidade de um amigo maior. E 4. Confie na soberania de Deus. Ele é quem levanta ou depõe líderes. Nada do que o homem conquista ou perde escapa do seu controle. Quão bondoso amigo é Cristo. Amém, meus irmãos?
Que Deus abençoe sua igreja.